Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes os senhores Gustavo Lotus Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, Rômulo Dantas, vice-presidente comercial, e Fábio Cefalo, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado, que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite ajuda de operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço ri.mdiasbranco.com.br. Gostaríamos de esclarecer que também eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem crença e premissa da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom, obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. E faço questão de iniciar essa teleconferência reconhecendo o empenho, o comprometimento de todos os nossos colaboradores. Nosso muito obrigado a esse time incrível que tem demonstrado resiliência e uma capacidade de transformação muito grande em momentos mais desafiadores. E capacidade essa que está sendo traduzida, como nós vamos ver na apresentação do Fábio Cefalo, em excelentes resultados para a companhia, demonstrando uma retomada consistente de nossas vendas e também da nossa rentabilidade. Entrando no resultado do trimestre, eu gostaria de iniciar destacando a nossa melhora sequencial das vendas, das margens, evidenciando que estamos adotando as medidas corretas de precificação, expansão comercial, gestão de custos e despesas, além de investimentos que visam o fortalecimento de nossas marcas e o lançamento de produtos de maior valor agregado. O Fábio fará a apresentação mais detalhada sobre os resultados, mas eu gostaria de fazer alguns destaques. Primeiro, a retomada sequencial e sustentável das nossas vendas, 5% acima do ano passado, que foi um ano muito impactado pelos volumes no início da pandemia, 33% acima do primeiro trimestre, com equilíbrio adequado entre volumes e preços. A otimização da nossa estrutura de custos e despesas, nós temos mostrado todo qual as iniciativas em curso, realizadas ao longo dos últimos trimestres. Recuperação sequencial da margem bruta, resultado da gestão de preço, melhora de volume e otimização da estrutura. A margem de junho foi de 29,7%, versus o 27,5% de janeiro, evolução constante. A continuidade dos investimentos em marketing, priorizando o fortalecimento das nossas principais marcas, resultados promissores em novas avenidas de crescimento, como o e-commerce, com as parcerias e exportações. No e-commerce temos market share de 2 dígitos em importantes plataformas. Em sustentabilidade,
ampliamos o escopo do nosso comitê de governança, transformamos ele no comitê de ESG e avançamos nos trabalhos em curso para o lançamento em breve da nossa agenda estratégica para o ciclo 22 a 30. Por fim, tivemos avanços nas 6 iniciativas que compõem o Plano de Ação 2021, alinhadas à nossa estratégia de crescimento com lucratividade. Assim, quero reiterar que seguimos trabalhando arduamente, tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança de nossos colaboradores e o abastecimento para toda a população brasileira consumidora dos nossos produtos. Estamos seguindo a nossa estratégia de crescimento nas áreas de ataque, defesa e no mercado externo, alavancando o potencial de nossas marcas e trabalhando de forma incansável na busca de oportunidades de ganho de produtividade e eficiência. Na última sexta-feira, 6 de agosto, renovamos por mais 18 meses o nosso plano de recompra de ações, reflexo da nossa confiança e entusiasmo com o potencial de criação de valor da M. Dias Branco. Muito obrigado e peço agora que Fábio apresente os detalhes do resultado e em seguida nós voltamos para a sessão de perguntas e respostas. Gustavo, obrigado. Bom dia a todos. Eu peço que, por favor, acessem a apresentação que foi disponibilizada. E eu gostaria de começar pelo slide 3, com os principais destaques, e na sequência a gente vai passar aqui por alguns detalhes. Tá? Gustavo comentou, né, que encerramos o trimestre com 1,9 bilhão de receita líquida e entregamos um EBITDA 253% maior que o do primeiro trimestre de 2021, o que evidencia que estamos aqui numa trajetória de retomada consistente dos nossos resultados em termos de receita e também em termos de lucratividade. A receita bruta dos lançamentos de biscoitos foi 45% maior que a do primeiro trimestre, 55% maior que a do segundo trimestre de 2020. Lembrando que essa é a nossa principal categoria e é uma categoria onde temos as maiores margens e os maiores preços médios. Então é importante que mantenhamos uma rotina de lançamentos, olhando principalmente os produtos de maior valor agregado. O preço médio do trimestre foi 5% superior ao do primeiro TRI e 25% superior ao do segundo trimestre do ano passado. O market share de biscoitos, eu vou entrar um pouco mais no detalhe logo à frente, mas numa visão de curtíssimo prazo, observamos uma melhora de market share em biscoitos de março a junho, uma melhora de 0,7 ponto percentual, e na categoria de massas, uma melhora de 0,9 ponto percentual do segundo bimestre para o terceiro bimestre. O volume de vendas subiu 26% frente ao primeiro TRI e caiu 16% comparando com o ano passado. E aqui é importante relembrar que no segundo trimestre do ano passado e no terceiro trimestre foi um momento de uma demanda atípica, né? Uma demanda maior que o patamar histórico, dado que os consumidores compraram mais, se estocaram no início da pandemia, houve um estímulo também à demanda em função do auxílio emergencial, algo que foi sendo normalizado a partir do quarto trimestre de 2020. Então, em termos de volumes, realmente é uma base de comparação muito mais difícil, a do segundo TRI e a do terceiro TRI do ano passado. Mas mesmo diante dessa base, a nossa receita líquida, que é o resultado de volume e preço, subiu 5% versus o 2T do ano passado. Tivemos também avanços concretos no nosso plano de ação de 2021, que eu vou detalhar um pouco mais na frente também, que resume iniciativas para o crescimento e iniciativas para a melhora da lucratividade. As despesas caíram de forma estrutural e sustentável. Nós conversamos com vocês nos últimos trimestres sobre uma série de iniciativas, como o programa Multiplique, que entregou resultados concretos, cerca de 180 milhões de reais
no ano passado, que anualizando a gente chega a algo próximo de 400 milhões de reais, e nesse TRI nós já observamos o efeito positivo desse conjunto de medidas. As despesas representaram 23% da receita líquida no 2T21 versus 28% no 1T21 e 24% no 2T20. O EBITDA subiu 253% versus o primeiro TRI, caiu versus o segundo trimestre, em função basicamente da alta dos preços da commodities em dólares e em reais em função da desvalorização do real. A margem EBITDA foi melhor que a do primeiro trimestre, mas ainda um pouco abaixo da registrada no ano passado. O lucro líquido acompanhou a mesma tendência de EBITDA, um crescimento substancial versus o começo do ano e um pouco abaixo do ano passado. A retomada dos volumes de vendas permitiu uma melhora na utilização da capacidade de produção, que foi de 63,8%, melhor que a do primeiro TRI e um pouco abaixo do ano passado em função daquela situação de demanda atípica que eu já expliquei. Então, eu gostaria agora de começar a entrar um pouco mais nos detalhes, passando para o slide número 4. Né? Esse slide, ele resume bem o que o Gustavo comentou na introdução, né? Que o que nós observamos nos primeiros meses desse ano é uma recuperação sustentável, gradual, consistente e sequencial dos nossos resultados. A primeira linha do gráfico é a margem bruta. Nós observamos que a margem bruta, a partir de abril, já apresenta uma tendência de melhora, e essa tendência de melhora é resultado de dois fatores, que são apresentados aqui no gráfico. A melhora sequencial e gradual dos nossos volumes, né? Aquela situação de volumes mais retraídos que nós observamos em janeiro e fevereiro já está resolvida, e ao mesmo tempo o preço médio foi gradualmente aumentando, que é reflexo de alguns reajustes, mas também de uma gestão mais abrangente dos preços, que envolve um trabalho em mix, envolve lançamentos de produtos, envolve uma série de alavancas em adição aos reajustes de tabela. Vou passar agora para o slide de número 5. Aqui a gente traz a visão do trimestre. Eu vou da esquerda para a direita. Então, quando nós observamos a receita líquida foi 5% superior à registrada no 2T20, lembrando que foi um trimestre com uma base de comparação muito difícil, assim como o terceiro TRI, e na comparação com o primeiro trimestre, um crescimento de receita de 33%. Isso é resultado do preço médio, que subiu ano contra ano e TRI contra TRI, 5% e 25%, e a melhora dos volumes, TRI contra TRI, ainda abaixo do ano passado, mas que na visão mensal apresenta uma melhora, que é o que nós vamos ver no próximo slide de número 6. Né? Começando de novo, da esquerda para a direita, entre janeiro e junho, em termos de receita líquida, uma melhora consistente e sequencial. O mês de junho apresentou uma receita 52% superior à de janeiro. A mesma situação é observada em preço médio de janeiro, R$ 3,9 por quilo, e de junho, R$ 4,6 por quilo, 17% superior. Resultado de alguns reajustes, mas também de uma gestão mais abrangente em termos de mix e lançamentos. Os volumes acompanharam a receita, né? Um crescimento aqui sequencial, sendo que os volumes de junho foram 30% superiores aos de janeiro. Passando para o slide de número 7, a gente traz a abertura da receita contra TRI. Então, ao lado esquerdo, nós vemos o crescimento de receita de 32%, resultado da melhora de 2 dígitos nos volumes e de 5% no preço médio. Indo agora para a direita, de cima para baixo, né, a principal categoria, que é de biscoitos, manteve o preço do primeiro TRI para o segundo trimestre,
e teve um crescimento de 42% nos volumes, um crescimento de receita de 43%. Né? A mesma situação é observada em massas, que é a nossa segunda principal categoria, em farinhas, uma leve retração de preço médio, que foi compensada pela melhora dos volumes, e a receita líquida subiu 9,5%. Em margarinas e gorduras, aumentamos os preços em 11,4%, os volumes retraíram, mas o aumento de preço médio é suficiente para compensar a queda dos volumes. As outras categorias, que consideram as torradas, os snacks, os bolinhos, as misturas para bolos, tivemos ao mesmo tempo aumento de preço médio e dos volumes um crescimento de receita de 24%. Então isso aqui é resultado de um trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos meses, né, para buscar um equilíbrio adequado entre preço e volume num cenário ainda bastante desafiador e com as commodities ainda pressionando os nossos custos. No próximo slide, no número 8, é a comparação ano contra ano. Aqui, como eu já falei antes, houve queda de volume de 16% em função de uma base atípica de demanda, mas, ao mesmo tempo, a receita líquida cresceu 5% em função do aumento de preço médio. Né? Olhando por categoria, o preço médio de biscoitos subiu 15%, foi suficiente para compensar a queda dos volumes, e a receita líquida da nossa principal categoria subiu 3,9% ano contra ano. Em massas, a receita caiu 2%, farinha e farelos crescemos 11%, margarinas e gorduras 25% e as outras categorias 21%. Passando para o slide de número 9, sobre o market share, à esquerda nós vemos o share com um horizonte de 12 meses, primeiro em biscoitos e depois em massas, e existe aqui, a gente vê uma retração de market share do 2T20 para o 2T21. Esse é resultado de reajustes um pouco acima do mercado, principalmente no 3T e no 4T de 2020, e uma situação de volumes mais fracos no início do primeiro trimestre. A mesma situação observada em massas. No lado direito, a gente faz um recorte do ano de 2021, já é uma visão de curtíssimo prazo, e tanto em biscoitos quanto em massas, nós observamos uma recuperação, pelo menos sinais de recuperação do market share em biscoitos e massas. Em biscoitos, de 31,2% em março, para 31,9% em junho, e em massas, de 30,4% no segundo bimestre e 31,3% no terceiro bimestre. Passando para o slide 10, aqui o nosso desempenho de receita por região. No lado esquerdo, 2T21 versus 2T20, houve crescimento tanto na área de defesa, que representa as regiões norte e nordeste, quanto na área de ataque, que é o sul, sudeste e centro-oeste. À direita, comparando com o T21, crescimento bem acelerado de 2 dígitos nas duas áreas comerciais, na defesa e no ataque. As exportações apresentaram uma retração ano contra ano, mais à frente eu vou explicar isso, porque basicamente a explicação é a base de comparação do 2T20. Passando para o slide 11, sobre inovação, tivemos uma contribuição recorde dos lançamentos de biscoitos, aqui medidos pelos lançamentos dos últimos 24 meses, contribuíram com 68,9 milhões de reais na nossa receita, 55% acima do ano passado e acima dos últimos 3 trimestres, do 3T20 e do 1T21, e bem acima do que era registrado até o início de 2020. Inclusive, alguns exemplos desses lançamentos. Da esquerda para a direita, lançamentos em wafers. A gente colocou aqui o preço médio por quilo, que é pela receita líquida.
foi 27,9%. Eu vou pular aqui torrado, se não na categoria de biscoitos. Sequilhos 10,5% e rosquinhas 9,1%. Ou seja, são produtos com maior valor agregado e que compõem aquela melhora de preço médio que nós observamos nos slides anteriores. Torradas, que entra na categoria de outros produtos, tivemos também lançamentos, é uma categoria com preço médio 3 vezes superior ao preço médio de N-Dias, que é de R$4. Então, quanto mais crescermos nesses produtos e nessa categoria, maior será o preço médio da empresa. Passando para o slide 13, como nós comentamos nos últimos calls, mantivemos os investimentos em marketing, são importantes tanto para os resultados do curto prazo, mas principalmente para os nossos resultados de médio e longo prazo, no fortalecimento e dando mais visibilidade às nossas principais marcas, como a marca Piraquê, que foi destaque no Big Brother, com uma série de campanhas, Vitarella reforçando o produto Delicitar Cristal, que é um sucesso de vendas, e Adria com o relançamento da linha Grano Duro, para favor, passem para o slide 14. A linha de grano duro da Adria foi relançada, uma nova identidade visual, novas embalagens, novos cortes e materiais exclusivos para os PDVs. A Adria é uma das marcas que já está sendo vendida em boa parte dos estados do Brasil. É a nossa marca mais premium de massas e que tem recebido muitos investimentos em marketing. Passando agora para o slide 15, eu quero tocar em algumas novas avenidas de crescimento, e o e-commerce é uma dessas novas avenidas de crescimento, algo que acabou sendo capitalizado no início da pandemia. Montamos um time, temos pessoas dedicadas. Hoje nós temos certeza que nossas marcas, elas têm muita aderência a esse tipo de canal. Exemplo é a Piraquê, e a N-Dias ela já tem um share relevante, até a liderança em algumas das principais plataformas de e-commerce, né? Mantendo um share de 2 dígitos em algumas dessas plataformas, nas categorias de biscoitos e massas. Passando para o slide 16, aqui eu vou explicar um pouco mais o resultado das exportações. Estruturalmente, é um negócio que tem apresentado resultados cada vez melhores, com crescimentos de 2 dígitos, mas houve uma retração no 2T21 versus 2T20, em função basicamente da base de comparação, né? 2T20 foi o início da pandemia, algumas vendas pontuais para programas de ajuda humanitária foram realizadas naquele trimestre, principalmente nas categorias de massas e farinha de trigo, para alguns países da América Central, né? Então, é uma base de comparação aqui bem mais difícil, mas quando nós olhamos estruturalmente o negócio de exportações e comparando o que foi realizado entre o 3T20 e 2T21, houve realmente uma mudança de patamar, comparando com a série histórica aqui um pouco mais longa de 2019. O câmbio tem uma certa contribuição, mas não é só câmbio, né? Esse crescimento é basicamente aumento de volume, abertura de novos clientes e novos países para N-Dias. Passando para o slide 17, entre o 2T20 e o 2T21, não tivemos grandes alterações no nosso mix de canais. É um mix bastante diversificado, pulverizado. Vale um destaque aqui para o canal de distribuidores, como nós comunicamos nos últimos trimestres, um canal que tem recebido investimentos para principalmente aumentar a capilaridade da nossa distribuição, mas todos esses canais são importantes para a N-Dias, o varejo atacado, accounts, as redes regionais, cash and carry, clientes de indústria e outros canais que basicamente aqui estamos falando das exportações e do e-commerce. Passando para o slide 18,
Aqui nós fazemos a transição da receita para a lucratividade, né? Começando pelo EBITDA e pela margem EBITDA. O principal destaque é a melhora estrutural e consistente da margem entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, de 3,2% para 8,5%, mesma tendência no resultado nominal, ainda abaixo do ano passado, em função basicamente do aumento dos custos das commodities nesse período. Passando para o slide 19, é que eu detalho um pouco mais a questão das commodities. Os dois gráficos mostram, primeiro é o trigo e segundo o óleo de palma, a evolução do preço das commodities em dólares. A linha azul é a IDIAS e a linha verde é o mercado, né? Então, houve aqui um aumento dos preços de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, mas o que nós observamos é que os preços da IDIAS foram mais baixos do que os preços do mercado, tanto no trigo quanto no óleo de palma, mas isso não eliminou a necessidade da gestão de preços, alguns reajustes do trabalho do mix para recompor as margens e mitigar esse impacto das commodities. Indo para o slide 20, aqui para a gente explicar a variação do EBITDA do 2T20 para o 2T21. O primeiro efeito é o que nós chamamos aqui de efeitos operacionais, que basicamente é o resultado da gestão de despesas, da alavancagem operacional em função dos volumes e do preço das commodities em dólar. Houve um efeito negativo de 26 milhões, resultado da queda de 16% dos volumes vendidos e produzidos, mas principalmente da alta das commodities em dólares. O efeito do câmbio foi de 46 milhões, foi o principal ofensor do EBITDA na comparação 2T21 com 2T20. O que dá um subtotal, antes dos efeitos não recorrentes, de 153 milhões. Os efeitos recorrentes somaram cerca de 14 milhões de reais, que é o efeito líquido de ganhos não recorrentes com créditos tributários e o resultado negativo de despesas ainda com Covid e com reestruturação. Passando para o slide 21, aqui eu vou voltar na margem bruta, né, para a gente ir descendo no detalhe da lucratividade, a melhora do primeiro TRI para o segundo trimestre. Indo para o slide 22, aqui a gente traz a abertura mensal, né? Houve aqui uma certa retração de março para abril, mas de abril a junho, uma melhora substancial que nos coloca numa trajetória de melhora consistente, sustentável e gradual das nossas margens. Há efeitos positivos e negativos. Positivo, a melhora dos volumes, negativos ainda a commodity em dólar. Na parte inferior do slide, eu quero fazer aqui um destaque, e a gente está olhando por mês, né? A variação de janeiro a junho dos custos, preço médio e margem em reais. Os custos dos produtos, aqui é a soma de custo fixo e variável, subiu 14%, principalmente em função do impacto negativo das commodities, ao passo que o preço médio subiu 17%. Essa melhora de preço versus o custo com a alavancagem operacional ao longo dos primeiros 6 meses do ano, nos dá um aumento de margem bruta real por quilo de 26%. Indo para o slide 23, falando agora sobre as despesas, fizemos uma série de iniciativas, desde o Multiplique no ano passado, com o Plano de Ação 2021, que tem entregado resultados concretos e recorrentes no campo das despesas. As despesas com vendas no lado esquerdo
do gráfico apresentaram uma queda importante como percentual da receita líquida, de 22% para 17,5%, e uma queda também comparando com os últimos 4 trimestres, ou seja, colocando as nossas despesas no outro patamar. A mesma coisa para as despesas administrativas, que foram de 4,3% para 3,5%, né? Um patamar menor ou igual ao que foi observado nos últimos 4 trimestres. Indo para o slide 24, aqui a tendência do lucro, não vou me alongar muito, porque basicamente é a mesma tendência do EBITDA, um pouco abaixo do registrado no ano passado, em função das commodities, mas melhor, bem melhor, comparando com o primeiro TRI de 2021, tanto a margem líquida quanto o lucro líquido nominal. Indo para o slide 25, como nós colocamos no polo do primeiro TRI, anunciamos esse plano de ação e a nossa ideia é compartilhar com todos, até o final do ano, o avanço desses planos. São 6 iniciativas, eu vou começar pela primeira, que é a Onda Verde da Piraquê. Podemos passar agora para o slide 26. Tivemos realizações importantes nesse trimestre, lançamentos de itens com maior valor agregado, né, como Choco Wafer na marca Piraquê, com preço médio de R$ 23,00 por quilo. Mantivemos todas as iniciativas em comunicação e fortalecemos a presença da marca Piraquê no comércio eletrônico. Passando para o slide 27, anunciamos também a parceria com o Marketplace Biz. As vendas iniciaram em maio com a Piraquê, focando nos itens de biscoitos e massas e começando na região do Rio de Janeiro com potencial de expandir para outros estados do Brasil. Recentemente firmamos uma parceria para colocar itens também no Zé Delivery, com o início das vendas previsto para setembro de 2021. Slide 28, sobre as exportações, abrimos 2 novos países, 10 novos clientes, lançamentos importantes em private label para as exportações e fizemos ativações aqui em mercados que já são tradicionais para M. no Chile e no Uruguai. Indo para o slide 29, no trimestre passado nós anunciamos uma meta de otimização do número de SKUs, e aqui visando a melhora de margem, de retorno e a otimização do nosso portfólio. Continuamos 75 SKUs até o segundo trimestre e estamos unificando também algumas marcas para simplificação e otimização do nosso portfólio, sem qualquer tipo de prejuízo ao nosso crescimento e às nossas margens, pelo contrário. Indo para o slide 30, com relação à adequação do footprint fabril e logístico, na esquerda do slide, anunciamos o fechamento de 2 CDs, esses 2 CDs foram fechados ao longo do trimestre, e os produtos estão sendo enviados diretamente das fábricas para os clientes, o que melhora o nosso nível de serviço e melhora também os nossos custos. Temos em andamento a renegociação de algumas condições comerciais com parceiros logísticos e anunciamos também à direita do slide que concentraríamos a nossa produção de massas e biscoitos em menos linhas, de 113 para 106. Essa iniciativa ela está suspensa em função da forte retomada dos volumes entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Indo para o slide número 31, temos em curso um projeto de redesenho organizacional que está sendo realizado com uma consultoria especializada e basicamente aqui a ideia é permitir que a M. Dias olhe algumas empresas de referência, né, e busque inspiração dessas melhores práticas de gestão para que a gente tenha uma empresa cada vez mais eficiente e produtiva. Indo para o slide 32, sobre o capital de giro, peço que, por favor, olhe a parte direita do slide, para a gente passar em prazo de pagamento, recebimento e estoques. Ano contra ano, prazo de pagamento melhorou
de 20 para 34 dias, houve uma leve retração aqui de um dia no TRI contra TRI, mas estruturalmente algo que está gradualmente melhorando. Prazo médio de recebimento, houve aqui uma leve redução de 2 dias, mas nada que demonstre uma piora estrutural, basicamente aqui uma melhora, e o prazo médio de estoque melhorou bastante do 1T20 para o 2T21, voltando para um patamar de 70 dias. Basicamente, o que ocorreu é que no 1T21 nós tivemos volumes abaixo da nossa expectativa e terminamos um trimestre com volume acima do esperado de produtos acabados e de estoque e inventário de insumos. Então, a situação de vendas foi normalizada, consequentemente a situação dos estoques também se normalizou. Indo para o slide 33, no trimestre investimos 15% acima do ano passado e no acumulado do ano 8,7% abaixo do que foi feito no ano passado. Passando para o slide 34, para encerrar os resultados, encerrar com o caixa, geramos caixa nesse trimestre e mantivemos a nossa alavancagem dívida pela dívida líquida, dívida pela EBITDA, no patamar muito próximo dos últimos trimestres, de 0,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, mantendo e reafirmando o rating AAA da M. Dias Branco. Passando pelos temas de sustentabilidade no slide 35, à esquerda observamos os principais indicadores que são compartilhados com o mercado todos os trimestres. Houve aqui uma certa piora de alguns indicadores, mas que está relacionada diretamente com volumes produzidos abaixo do ano passado, e aqui isso gera uma certa desalavancagem operacional, algo equivalente a uma desalavancagem operacional para os indicadores de intensidade energética, consumo de água, mas nós temos total confiança de que esses indicadores eles vão melhorar em função das iniciativas que estão em curso e também da retomada dos volumes vendidos. Indo para o slide 36, ainda sobre sustentabilidade, alguns destaques importantes. O Conselho de Administração decidiu ampliar o escopo do Comitê de Governança para Comitê ISD, o que evidencia todo o comprometimento da M. Dias Branco com os temas ambientais, sociais e de governança. Temos em curso um trabalho de revisão da nossa agenda estratégica de sustentabilidade para o ciclo de 2022 e 2030, e assim que esse trabalho estiver concluído, nós vamos compartilhar os caminhos que estão sendo propostos com o mercado. Vinculamos produtos também, 19 milhões de reais no período, fizemos encontros de sustentabilidade, mesmo ainda no regime de home office, uma boa parcela do nosso time, mas é importante manter todo o nosso time engajado com esse tema, e realizamos mais de 10 mil horas de treinamento sobre código de ética e assédio, que é um assunto também que compõe todo o arcabouço de ESG. Bom, esses foram os principais destaques do trimestre, e agora a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Roberto, do Bank of America. Sr. Roberto, pode prosseguir.
Alô? Seu Roberto? Olá. Oi, não, é Isabela Simonato, não sei o que aconteceu com o nome, fiquei até na dúvida, desculpa. Bom dia, Bom tudo bem? dia. Fique à vontade de fazer a sua pergunta. É o Fábio falando. Obrigada, Fábio. Não, tenho duas dúvidas, né? Primeiro, quando a gente olha a parte de preços, a gente vê que, na verdade, vocês tiveram uma evolução, né, ao longo dos meses, mas quando a gente olha nas duas principais categorias, biscoitos e massas, o preço médio tri a tri, né, versus o primeiro tri de 21, ele ficou, principalmente em biscoitos, ele ficou de lado. Se vocês puderem contar para a gente um pouco como foi a evolução de preço nessas duas categorias específicas ao longo do trimestre, como isso, como vocês estão olhando para futuros aumentos de preço nessas duas, acho que seria bastante esclarecedor. E a segunda coisa em relação ao SG&A, né, e principalmente, obviamente, na parte de vendas, né, que foi onde a gente viu um grande benefício, né, das medidas que vocês fizeram e com alguma coisa também na parte de G&A, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe das medidas tomadas, né, a gente entende que isso vem vindo já há algum tempo, mas teve um efeito bastante importante de diluição nesse semestre, mas se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe em relação às medidas e quão sustentáveis elas são para frente, ou seja, ver uma despesa de venda como 17,5% da receita é o que a gente tem que esperar para frente ou até mais baixo do que isso, uma vez que seus volumes retomem? São essas duas dúvidas. Obrigada. Oi, Isa, é o Fábio. Eu vou começar aqui com a resposta e depois eu passo a palavra aqui para o Gustavo e para o Rômulo, tá? Começando aqui pela questão do preço, é importante lembrar, quando a gente fala de preço médio, não é só reajuste, tá? Isso aqui envolve o trabalho de mix, de tamanho de embalagem, de gestão dos canais, ou seja, é o que a gente tem conversado com vocês desde 2019. Desde que a gente contratou uma consultoria para revisitar todo o nosso processo de pricing. Então, não é só reajuste, tá? Envolve aqui outras alavancas. Agora, indo de forma objetiva para o seu questionamento sobre entre o 2T21 e o 1T21, é importante relembrar que o aumento que foi feito no primeiro trimestre foi feito no mês de janeiro. Diferente de outros anos em que o primeiro aumento era feito ali entre o final do 1T e o começo do 2T, nesse ano, ainda diante de um cenário de custos elevados das commodities, né, e margens pressionadas, como nós vimos no final do ano passado, ainda nos primeiros meses desse ano, o aumento foi feito logo em janeiro, né? Então, o preço do trimestre, preço médio do primeiro TRI, ele já refletiu o que foi feito no início do ano. No segundo trimestre, fizemos um outro reajuste, só que mais para o final do TRI, entendeu? Que foi no mês de junho. Então, ainda que deve aparecer de forma mais clara no terceiro trimestre. Então, em função disso, a gente vê quase, é o que você falou, é uma estabilidade de preço em biscoitos e massas entre os dois trimestres. Mas, basicamente, aqui é a base de comparação, né? E o preço médio do primeiro TRI já reflete o que foi feito no mês de janeiro. Rômulo, acho que antes de a gente entrar na questão do SG&A, a gente podia já encerrar essa questão do preço, então eu passo a palavra aqui para você. Deixa eu só, Fábio, Isabela, bom dia, obrigado pela tua pergunta. Vocês estão ouvindo bem aí, Fábio? Estamos sim. Tá bom. Eu, assim, olhando para o... sinceramente, Isabela, eu não vejo andando de lado. Se a gente comparar o 2T20 com 2T21, né, ano, olhando para biscoito, o preço médio aumentou 15,1. Olhando para massa, foi 22,9, ou seja, ele aumentou de forma significativa. Acho que o conceito de andar de lado,
eu discordo um pouco. A farinha foi 22,7%, e aí farelo é um item que depende de outras coisas, de milho e tal, não vale a pena, mas também cresceu mais de 100%. E as margarinas e gorduras, acima de 25%, eles cresceram 26,4%. Então, tem ido de forma importante. A questão da estabilidade foi mais no sequencial mesmo. Claramente, ano a ano, a gente vê essa melhora. Tá bom. Vai lá, Fábio, se quiser entrar na segunda, por favor. Vamos lá. Então, Isa, primeiro, eu queria voltar no que foi comentado aqui ao longo dos últimos trimestres, principalmente sobre o programa Multiplique, né, que entregou 184 milhões no ano passado, né, de savings recorrentes, e que, anualizando, a gente chega a algo próximo de 438 milhões. Né? E esses valores envolvem também melhorias na nossa estrutura de despesas com vendas e também nas despesas administrativas. Né? Vou só resgatar aqui alguns exemplos que foram comentados nos últimos 2 trimestres, né? Focando aqui no que você perguntou, que são as despesas com vendas. A alteração do modelo de entrega para grandes clientes, principalmente key accounts e cash and carry. E é um pouco do que eu comentei antes em algum outro tópico aqui da operação, da apresentação, que a gente está fazendo entregas das fábricas diretamente para os clientes sem passar por um CD. Né? Então, isso representa, na prática, saving, né? Uma estrutura de despesas otimizada e menor. Né? A revisão de fluxos da nossa malha, aumento de produtividade nos armazéns próprios e nos terceirizados, diminuição da quantidade de viagens em função da otimização da ocupação dos veículos, definição de metas de ocupação e perfil de veículo ideal por rota, o mapeamento, o remapeamento das rotas. Então, assim, não existiu uma bala de prata, né? Assim, essa melhoria é resultado de um trabalho que foi feito ao longo dos últimos trimestres e que envolveu uma série de iniciativas, né? Então, assim, tudo que a gente comentou sobre Multiplique ao longo dos últimos 3, 4 trimestres é o que nós estamos vendo nos resultados do segundo TRI. Então, a pergunta é sustentável ou não? É sustentável, sim. Obviamente, pode ter alguma variação, mas todo esse trabalho foi feito para mudar de patamar a nossa estrutura de custos e despesas. Né? Continuando no que você perguntou, que são as despesas com vendas. Basicamente, elas têm 3 componentes. As despesas com marketing e vendas, salários e benefícios e frete, que provavelmente vocês viram nas demonstrações financeiras. Né? Então, todas as despesas que são mais discricionárias, né, elas foram otimizadas, e as despesas relacionadas ao fortalecimento das nossas marcas, Piraquê, Adria, Vitarella e Isabela, essas despesas foram reforçadas. Então, não estamos gastando menos ou colocando menos recursos em propaganda, publicidade, ou seja, em algo que é importante para o longo prazo, mas estamos, sim, renegociando tarifas, revisitando contratos, revisitando a nossa estrutura. Por isso que esse resultado ele é recorrente e sustentável. Gustavo, fique à vontade se você quiser fazer aqui algum complemento. Não, o único complemento, eu concordo com você, respondendo Isabel de forma objetiva, a ideia é sim de manter esses patamares, mas é importante lembrar que todo o trabalho que está sendo até aberto por Fábio aqui nesses calls tem um componente que é revisão de footprint,
renegociação, que esse trabalho não terminou, ele deve ir até final desse ano, ali, acho que até dezembro. Então, eu diria que é a manutenção ou até ainda algumas melhorias nessa linha. Tá? É assim que a gente está vendo, Isabela. Ah, claro. Muito obrigado. Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta aqui em relação à evolução sequencial da margem bruta, olhando para o breakdown mensal que foi disponibilizado, a gente nota que a margem bruta continuou expandindo ao longo do TRI, muito com base no aumento de preço médio visto em junho. Agora, sobre o ponto de vista de custo, a gente vê uma redução sequencial do custo por quilo em maio, mas ele volta para o patamar de R$ 3,2 por quilo em junho. O que eu queria entender aqui é qual é a visão de vocês em relação ao papel do custo unitário na evolução de margem ao longo do terceiro TRI. Então, se vocês pudessem explorar como vocês têm percebido essa curva de custo unitário ao longo do que já foi percorrido agora do terceiro TRI, seria ótimo. E já emendando aqui, olhando para frente, eu gostaria de saber se é razoável assumir que o pior já passou em termos de custo por quilo ou se a gente deveria esperar que essa pressão de custo se intensifique um pouco mais antes de melhorar. Obrigado. Oi, Gustavo, bom dia. Aqui é o Fábio falando. Vamos lá. A gente, obviamente, não pode entrar em detalhes do terceiro trimestre, né? Mas deixa eu colocar aqui quais são os fatores, né, que permitiram e tendem a continuar permitindo a melhoria da nossa margem bruta nos próximos meses. Sem dúvida, o preço médio é um fator importante e, de novo, eu estou sendo repetitivo, mas é importante destacar que não é só reajuste de preço, mas é gestão de preços de uma forma mais ampla que envolve embalagem, mix, uma série de variáveis. Tá? Isso tende a continuar contribuindo positivamente para a nossa margem bruta. Um outro fator é a melhora gradual dos volumes, né? Que isso permite a melhora da nossa alavancagem operacional. Nós encerramos esse trimestre com um nível de utilização de capacidade de 65%, né? Melhor do que o primeiro TRI, mas que está um pouco abaixo ainda do nosso patamar histórico, que é algo que tem melhorado trimestre a trimestre, né? Então, deveríamos ter uma contribuição positiva de diluição de custo fixo ao longo dos próximos trimestres, né? Com relação à questão dos custos, o cenário ainda está volátil, exige cautela, né? E é importante relembrar que no ano passado nós lançamos a nossa política de hedge, né? Tanto para as commodities quanto para a moeda. Então, isso tem permitido um olhar mais estável para os preços das commodities em reais, né? O que permite a M. Dias fazer uma gestão de preços mais assertiva. Então, assim, sem entrar em detalhes do terceiro trimestre, mas a nossa visão, e de novo, o cenário ainda é volátil e exige cautela, mas é que a M. Dias está no caminho certo para continuar melhorando de forma gradual e sequencial as margens, começando pela melhoria na margem bruta. Gustavo, se você fique à vontade aqui para complementar. Tá bom, obrigado, Gustavo, pela tua pergunta. Só rápido, Fábio, acho que a gente respondeu bem, mas é duas coisas, né? Pior já passou, eu diria que com toda certeza. A gente já estava imaginando um cenário de custo mais arrefecido agora no segundo semestre. O que a gente percebe é que isso não deve acontecer, quer dizer, a gente começa a ver uma queda, conversando com as trading companies e olhando um pouco para o mercado futuro. Nos óleos, sim, né, estamos falando de palma, você já vê ali no começo do segundo, do 22, uma tendência para baixo, a gente já tem até algumas posições sendo montadas
com preços melhores do que os atuais. Quando a gente olha para o trigo, nós já esperávamos ter algumas oportunidades, algumas janelas importantes para comprar o trigo mais barato do que o patamar que a gente vinha acompanhando. Aparentemente não é tão certo que isso aconteça, deve permanecer onde ele está. Não tem grandes evoluções, mas também não tem uma mudança de tendência para baixo, assim como a gente vê no óleo. Então, eu diria que o pior já passou, mas não é claro ainda uma diminuição dos custos. Então, o que a companhia deve continuar fazendo? Monitorando, usando dos derivativos e precificando de forma mais consistente e paulativamente. Ou seja, a ideia não é mais dar aqueles aumentos gigantescos de 2 dígitos para a recuperação de margem, mas ir precificando de forma faseada, de forma que você consiga ir recuperando essas margens sempre que existir alguma volatilidade, tanto das commodities como do frete. O frete é uma coisa que a gente percebe que evoluiu, tem crescido. Então, só que o reflexo disso é menor dentro do bolo. Esse tipo de coisa a gente vai estar, obviamente, traduzindo em novos aumentos, e aí olhando bem para canal, para marca, para que tipo de produto, de forma cirúrgica, para que não gere nenhum problema mais grave com o consumo. Porque a gente está vendo que não está acontecendo. Quer dizer, o problema que nós tivemos ali no primeiro TRI, como a gente falou já no último call, estava muito mais relacionado à resistência do trade do que efetivamente queda de consumo no sell-out, né? Isso não tem visto. Então, é só esse cuidado para fasear bem essas futuras necessidades de preço, para que a gente não tenha aí aquela queda de volume e aí dificulta a diluição de custos fixos, como o Fábio mencionou. Mas a mensagem é, sem dúvida, pior já passou. Estamos agora de volta para o caminho das rentabilidades acima de 12%. Tá super claro, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Gustavo para as últimas considerações. Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom, agradecer a todos por terem participado da nossa teleconferência, ratificar que a companhia está numa trajetória de crescimento, tanto de volume como de melhores margens, acredita no seu plano de ação de 2021, já estamos colhendo esses frutos e seguimos confiantes na melhoria dessas nossas margens e expansão dos volumes. Então, muito obrigado a todos. Estamos aqui à disposição para eventuais dúvidas. Aqui o nosso time de RI, Fábio, Rodrigo, para atender todos vocês. Tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. A teleconferência de resultados da M. Dias Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.